Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós declaramos o texto do Salmos 23, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Senhor, eu quero profetizar que aquela pessoa que foi roubada, aquela pessoa que teve perda de amizade, perda de recursos, perda de oportunidades, perda de saúde, Senhor, que essa pessoa receba uma restituição do alto. Nós cremos no Teu poder, ó Deus. Cremos no Teu favor e oramos, assim como o Senhor restituiu tudo na vida de Jó. Traga uma restituição total e completa a essa pessoa. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que haja uma restituição plena em todas as áreas dessa vida. No nome de Jesus Cristo, eu quero declarar a justiça de Deus, a vida de Deus, a saúde, a presença de Deus entrando na tua vida, entrando na tua casa, entrando no teu casamento. Senhor, até mesmo essa pessoa que perdeu um casamento, foi roubada no seu casamento, eu oro por uma restauração, uma restituição na vida sentimental dela, no nome de Jesus. Pessoas, Pai, que tiveram perdas, Senhor, pessoas que fizeram coisas sem direção de Deus, Senhor, aonde houve arrependimento, eu oro por uma nova oportunidade, eu oro por novas portas, eu oro para que o Senhor coloque a sua mão de poder, nós cremos no teu poder, ó Deus. Também oro pela salvação de todos dessa casa, no nome de Jesus, que entre salvação neste lar, que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo, com a presença de Deus. Senhor, nós oramos hoje nessa oração, olhando para a cruz, olhando para aquilo que Jesus fez por nós. Jesus morreu pelos nossos pecados, para nos dar vida, para transformar a nossa realidade, para escrever o nosso nome no livro da vida, para nos conectar com o Pai Celestial. E nós te pedimos, Pai, que toda essa graça de Deus venha sobre nós e sobre todos da nossa casa, que todos possam olhar para Cristo. Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele transforma. Jesus. A nossa fé está nele, totalmente em Jesus. Jesus, o Cristo vivo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus, olhe para a cruz. Coloque a sua fé em Jesus, no poder de Jesus Cristo, na presença de Jesus Cristo. Aleluia! Senhor, e aquele que cometeu pecados, aquele que está arrependido, Senhor, que o perdão de Deus venha sobre a vida dessa pessoa, lava ela, purifica a sua mente, purifica, Senhor, o seu coração, purifica todo o seu ser. Nós oramos, Senhor Jesus, para que o teu poder venha sobre essa pessoa agora. Toque-a com o teu poder, Jesus. Toque-a com o teu favor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, agora, para que todo aquele que está em algum tipo de tratamento médico ou num leito de hospital, essa pessoa, Senhor, que está orando por uma cura, uma restauração na sua saúde, no seu corpo físico, eu oro pela cura dessa pessoa, que todo câncer, câncer de pele, câncer no intestino, todo tipo, Senhor, de problema na próstata, todo tipo de alergia, de fibromialgia, de artrite, artrose, reumatismo, diabetes, hipertensão, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Jesus, tu tens todo o poder, a nossa fé está em ti, nós cremos em ti. Invoque a presença de Jesus, essa pessoa, Pai, que está lutando contra uma doença rara, toque-a com teu poder agora, toque-a, Pai, com o teu favor. No nome de Jesus nós oramos para que a cura, o favor de Deus, o sobrenatural de Deus venha sobre essa pessoa. Leva embora também todo medo, Pai, toda ansiedade, toda preocupação, todo nervosismo, toda insônia, toda depressão, que vá embora e que a presença de Jesus Cristo venha sobre a tua vida. Que todas as perturbações para dormir, todo tipo de confusão, todo tipo de incômodo cesse
no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Pai, visita teus filhos e filhas agora. Libera do teu poder sobre a vida deles agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder, toque-os com a tua graça, toque-os, Jesus, com o teu favor. Assim eu oro, assim eu creio, Pai, no nome de Jesus, e eu declaro sobre essa vida o Salmo 91 que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor Jesus Cristo, toca com teu poder agora na vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. Visita, Senhor Jesus. Toca com teu poder, Senhor Jesus. Agora é o que eu oro, é o que eu peço a Ti, em nome de Jesus. Toque-os com o teu poder, meu Pai. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor, Jesus. Aleluia, aleluia. Assim eu creio, assim eu oro. Se você recebe esse de repente de Deus aí na tua vida, no teu caminho, declare: eu creio aqui, e sela compartilhando com 10 pessoas essa oração em nome de Jesus. Deus está agindo aqui. Há um trabalhar de Deus aqui nessa oração. Amém? Eu creio. Há um trabalhar de Deus. E o Senhor, desde a oração da manhã, tem falado muito forte comigo a respeito de pessoas com problemas de refluxo, pessoas com problemas no estômago, pessoas enjoadas. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Jesus Cristo da saúde, coloque a sua fé nele. Amém? Coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Glória a Deus. Aleluia. Manda essa oração. Se tem algum amigo seu ou parente que está num leito de hospital, que o poder de Deus venha sobre essa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Amém? Olha esses testemunhos aqui, para a glória de Deus. Olha o que Deus tem feito coisas maravilhosas. Eu recebi o testemunho da Eliette e ela escreveu assim: graça e paz. Faço tratamento contra o câncer há 7 anos e Jesus tem feito muitos milagres. E no último exame apareceu um nódulo no fígado e os médicos acharam que era metástase do câncer. O procedimento seria uma cirurgia no fígado para biópsia. Jesus usou um médico que pediu um exame que mostrou que o nódulo era de gordura, evitando a cirurgia e a químio. No propósito de Daniel, pedi que Jesus queimasse o câncer dos linfonodos e o exame mostrou que não tem mais câncer neles. Jesus queimou. Jesus queimou 29 nódulos nos pulmões e inúmeras cadeias de nódulos nos linfonodos. Vivo o milagre e sei que serei totalmente curada. Obrigado pela sua oração e pela oração da sua equipe. Deus continue os abençoando poderosamente. 29 nódulos. Você está ouvindo isso? Mesma coisa que eu li aqui? Você está ouvindo? Olha o que Deus faz. É Jesus que faz, não é o homem, é Jesus. Recebi o testemunho da Maria, ela escreveu assim: a paz é Deus, que Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. 2 dias, o Senhor falou sobre a cura de um problema nos olhos
Eu estava com meu olho muito inchado, doía muito, e de manhã acordava com ele fechado. Quando o Senhor orou, eu tomei posse, e no dia seguinte o olho começou a melhorar e hoje estou muito bem. Agradeço a Deus e peço que Ele abençoe muito o Senhor e a sua casa. Glória a Deus. Alessandra, recebi um compartilhamento de uma amiga, dizendo que o Senhor estava liberando uma palavra para uma pessoa chamada Alessandra, e que Deus estava tocando no ventre dela. Tomei posse da bênção. Passados alguns meses eu fui fazer exames de rotina e controle e no resultado não aparecia mais um cisto no fígado e um pólipo na vesícula que eu estava controlando. Fui a outra clínica repetir o exame e se confirmou que não havia mais nem o pólipo nem o cisto, que para a glória de Deus, Jesus removeu. Obrigado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? E você que tem sérios problemas de coluna, coloque as mãos aqui, certo? E coloque a tua fé em Jesus e permita-me orar por você, Jesus. Toca com o teu poder na coluna dessa pessoa, do alto da cabeça até o cóccix. Eu oro por cura e restauração, Jesus. Tu tens todo o poder, Jesus, de curar, de restaurar, de operar um milagre, a nossa fé em Ti. E te pedimos, Jesus, toque-os com o Teu poder de cura agora e que essa pessoa seja totalmente restaurada no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom, amém? Deus é bom em todo o tempo. Eu quero hoje continuar a palavra que eu tenho ministrado aqui para você, só que eu quero falar hoje sobre o Saul que tenta morar em nós. É sobre isso que eu quero falar hoje. A Bíblia diz que Saul perseguiu Davi até o seu último dia de vida. Saul perseguiu Davi até o seu último dia de vida, que foi num campo de batalha. E tudo começou por algo dentro dele. Ele começou a se comparar com Davi. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é querer se comparar com as outras. Você não precisa se comparar com as outras. Você tem que conhecer sua identidade. A Bíblia nos diz em 1 Samuel 18, e as mulheres diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se dignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. Olha só. A Bíblia diz aqui, e esse é um detalhe muito importante, a canção elogiava Saul. Até aí, ok. E ela dizia que Saul tinha ferido seus milhares. Isso é elogio. Mas o problema de Saul começou quando o elogio vem acompanhado de um número maior de outra pessoa. Deram para Saul milhares e para Davi 10 milhares. E isso indignou a Saul. Isso incomodou a Saul. Existe um problema quando você não entende o seu tempo e quando você não entende o que Deus tem para você. Eu não tenho porque ter inveja de você. Você pode morar num palácio e se você me convidar para ir tomar um cafezinho no seu palácio, eu não vou invejar o que você tem, porque eu aprendi uma coisa muito certa com Deus há anos. Eu aprendi que o que é meu e o que é teu é teu. Você não pode tocar no que é meu e eu não posso tocar no que é teu. E se os limites se cruzarem, tanto da minha parte quanto da sua parte, quem cruzar o limite primeiro terá problemas. Porque nós temos que entender que o que Deus dá para uma pessoa é exclusivo, tem o seu nome. A bênção tem nome. A bênção tem nome, tem endereço, tem CPF, tem DNA. Então, não se compare com aquilo que é do outro. Me lembro que quando eu pastoreava uma igreja, eu ia na casa de muitas pessoas. Eu também orava consagrando os carros novos de quem comprava, agradecendo a Deus por aquela conquista, fazendo uma oração de gratidão. E eu nunca desejei ter o que a pessoa tinha, porque eu sempre entendi o que é dela e o que é meu. Aprendi a separar isso na minha vida, mas há pessoas que ficam se comparando, elas ficam incomodadas quando você cresce,
elas ficam incomodadas quando você prospera. Elas ficam incomodadas quando você está num nível maior e elas ficam comparando a vida delas com a sua. Nunca compare a sua vida com a vida de ninguém. Às vezes não chegou o seu tempo, às vezes não é o que Deus tem para a sua vida. Deus tem o melhor para você, mas o melhor de Deus não é igual ao do outro. Deus tem algo para cada um dos seus filhos. É isso que eu entendo, é isso que eu creio, eu vivo assim. A Bíblia nos diz, em 1 Samuel 18:9, e desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Davi entrou no radar de Saul, porque Davi estava se destacando e estava recebendo mais elogios que Saul. A progressão da inveja de Saul começou com uma frase. Então você tem que ter cuidado quando as pessoas elogiam alguém próximo a você. E eu tenho atendido inclusive muitos casais onde o marido prospera ou a mulher prospera, sabe? E os dois não têm um alinhamento para entender que se um prospera, os dois estão prosperando. Ainda, sabe, eu vejo que há casais que eles têm separação das coisas. Não é, isso é seu, é você que conquistou, não é meu. Eu tenho que conquistar. Ou seja, eu até acredito que todo mundo tem que conquistar. Eu só não acredito que a gente tem que se comparar ou brigar por causa disso. Virou suspeita permanente. Virou perseguição obsessiva por anos e terminou com Saul cometendo um pecado terrível contra Deus. E eu quero que você entenda, a Bíblia diz que aonde há inveja e espírito de contenda, há perturbação e toda obra perversa. Então nós devemos entender que a comparação ela é maligna. Deus não quer que você se compare com o outro, não porque o outro é maior que eu. Eu constantemente, às vezes tenho um podcast com pessoas que estão em outro nível que eu, um nível financeiro maior do que eu, um nível de influência maior do que eu, e está tudo certo. Porque o que é meu, o que é do outro é do outro. Nós temos que aprender a viver, sabe, a nossa realidade, o que Deus tem para nós. Eu não quero o que você tem, eu quero o que Deus tem para a minha vida. Porque o que Deus tem para a minha vida é o suficiente. Você tem que entender que o que Deus tem para a sua vida é suficiente para você ser feliz. Então, existem alguns sinais de que existe um Saul operando aí no seu coração. Aí você diz, Deus me livre. Então presta atenção. Vamos ver. Porque esse Saul, ele tenta seduzir todos nós. Não só você, mas eu também. Você sente alívio quando alguém do seu ciclo fracassa? Se você sente alívio de quando uma pessoa está passando por uma tristeza, isso mostra que você está ferido. Porque uma pessoa ferida se alegra, ela se alegra com a desgraça do outro. Independente se a pessoa fez o que é ruim para você, você nunca pode se alegrar com a derrota, com a doença, com a dor, com a perda do outro. Isso é sinal de que um Saul existe aí dentro e você sabe, o final de um Saul é sempre trágico. Então nós precisamos corrigir o nosso coração, porque a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus por isso ter passado no seu coração. O segundo sinal de que existe um Saul operando aí, você precisa acrescentar um mas toda vez que alguém elogia outra pessoa. De repente alguém vem e fala bem de outra pessoa para você e você diz, não, mas olha, essa pessoa não é tudo isso não, hein? Se a pessoa está elogiando e você acrescenta um mas à conversa, você tem um problema. Tem um Saul aí dentro. Tem um Saul que precisa se render a Jesus Cristo. Você acompanha obsessivamente a vida de alguém que te incomoda. Você fica vendo o que a pessoa posta, você fica acompanhando essa pessoa, você procura saber o que ela está fazendo, o que ela está conquistando, você olha por cima da cerca para ver o que ela comprou de novo. E eu vou dizer para você, Deus não está nisso. Deus não quer que você esteja nisso. Você não consegue orar sinceramente pela prosperidade daquela pessoa.
Quem conhece a própria identidade não precisa disputar espaço. Grava isso. Quem conhece a própria identidade não precisa disputar espaço. Por isso, a inveja é sempre o sintoma de alguém que ainda não descobriu o tamanho do que Deus reservou para si. Eu quero mais é que você cresça. Eu quero mais que você prospere. Eu quero mais que você se dê bem. E eu tenho que focar naquilo que é meu. Entende? É assim que funciona. A comparação é um problema. Não entre nisso, não se compare. Não fique orando, Senhor, o Senhor abençoou fulano, não abençoou a mim. Isso é comparação. Foque no seu trabalho. Puxa, mas eu trabalho aqui, a pessoa começou ontem, tem mais do que eu. Isso é inveja, isso é comparação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Esses pensamentos não podem nortear a nossa vida. Isso não pode fazer parte do nosso coração, isso não pode fazer parte da nossa vida. Eu quero orar por você e entenda, essa luta não é só sua, essa luta é minha, essa luta é de todo ser humano. É por isso que nós temos que focar no que Deus tem para a nossa vida. Quem conhece a sua identidade não disputa espaço, entende o seu lugar. Eu sei o meu lugar. Eu não preciso pregar melhor do que o outro, ser melhor do que o outro, ter coisas melhores do que o outro, porque eu não disputo espaço. Não dispute espaço. E todos nós já caímos nesse erro, certo? Alguém que está aqui vos falando não é perfeito. Eu falho nisso também e preciso cada vez mais, sabe, não deixar com que esses sentimentos entrem no meu coração. Eu tenho focado no que é meu. Mas não pense você, o inimigo ele tenta a mim, ele tenta a você. É por isso que nós precisamos nos esforçar para focar no que é nosso e entender que o que Deus tem reservado para nós é grande, certo? Então eu não preciso do que é do outro, eu tenho que entender que Deus tem algo para a minha vida. Amém? Eu quero orar pela sua vida agora, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração e se você puder compartilhar com 10 pessoas essa oração, faça isso. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas essa oração. Olha só, esses aqui, gente, deixa eu colocar até aqui o site aqui para você. Está aqui o meu site, onde você pode adquirir nossos livros. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos, tá? É nisso que eu acredito. E esse aqui é o meu livro Mentalidade de Alto Nível, Pense Grande Sempre. Se eu abrir aqui numa página, olha só, eu falo aqui sobre queimar pontes, o benefício do silêncio, as fontes das palavras, eu falo sobre a maledicência que afasta o Espírito Santo, é mudança de mentalidade. Esse livro aqui é uma pancada, que vai te ajudar muito a se alinhar com o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Se você não adquiriu, adquira no nosso site www.vinicius7.com.br. Se você adquirir mais de um, eu vou fazer uma dedicatória especial para você e vou colocar um salmo ali, tá bom? Eu quero orar pela tua vida. Domingo agora, nós vamos estar ministrando às 9 horas da manhã em Alphaville, Barueri. Vamos entregar um voto a Deus, amém? Vamos entregar um voto a Deus e vamos entregar um jejum também. Toda semana vai ser uma bênção essa reunião. Eu convido você, Avenida Aruanã, número 120, na igreja que eu congrego, eu vou estar ministrando às 9 horas da manhã. Um outro detalhe importante, amanhã, sábado, nós vamos ter a oração de gratidão. Todo sétimo dia, nós temos uma oração de gratidão aqui no canal. Comecei isso semana passada, certo? Vamos orar para o de repente de Deus, mas também nós estaremos fazendo uma oração de gratidão, tanto às 6 da manhã quanto às 18 horas. Você tem o que agradecer a Deus? Então amanhã eu te aguardo aqui às 6 da manhã. Tá? 6 da manhã e 18 horas, certo? E no domingo nós temos a oração de primícia, o primeiro dia da semana. Então nós fazemos aquela oração de consagração da semana, tá? Então esse final de semana aguardo você aqui nas orações. Quero orar pela sua vida, quero te abençoar. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, de repente de Deus que você está aguardando na sua vida, no nome de Jesus Cristo. E peça perdão a Deus. Se você tem se comparado com outras pessoas, se você tem invejado, ou se pessoas têm invejado contra você, nós vamos orar. Amém? Mas se você tem se comparado, peça perdão a Deus
E diga a Deus que a partir de hoje você vai se focar naquilo que Deus tem reservado para a sua vida. E eu tenho certeza, vai ser uma mudança, uma virada de chave aí na tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Amado Espírito Santo, gratidão, porque o Senhor nos ensina a vereda que devemos andar. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que toda inveja contra essa pessoa, toda maldade contra ela, contra a sua casa, contra seus negócios, seja quebrada agora no poderoso nome de Jesus. Te pedimos perdão, Pai, também, por toda vez que a inveja partiu de nós, por toda vez que a comparação saiu de nós. Senhor, nós pedimos ao Senhor nos ajuda a focar no que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Nós cremos que Tu és grande, Pai. Tu és grande, poderoso, para operar na nossa vida e trazer restituições. Eu oro, Pai, para que pessoas recebam restituição de Deus em todas as áreas e que haja justiça de Deus se manifestando na tua vida. Oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado agora no poderoso nome de Jesus Cristo. E eu quero liberar uma palavra, Pai, o de repente de Deus, sobre cada pedido de oração que está aqui nos comentários. O de repente de Deus seja liberado sobre cada pedido de oração que está aqui. No nome de Jesus Cristo, libera o de repente, Pai, sobre essa pessoa, sobre sua casa, sobre sua família. O de repente de Deus, libera sobre ela, Pai, libera sobre a sua casa. É o que eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. O de repente de Deus seja liberado. O de repente de Deus seja liberado. O favor divino seja liberado. As portas se abram. Os milagres sejam liberados. As respostas cheguem. A intervenção do Senhor toque na tua vida agora. Senhor Jesus, toque-os com o teu poder agora. E que a paz de Deus entre nessa casa. A vida de Deus entre nessa casa. Que toda a perturbação vá embora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Receba essa oração. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe. Amanhã, nosso 7º dia de oração. No 7º dia, a gente faz a oração de gratidão. Então amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui. Quem é grato, quem tem muito a agradecer a Deus, eu sei que eu vou ver aqui amanhã, às 6 da manhã. Um abraço a todos e que Deus abençoe no nome de Jesus.